Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Podcólogas. Eu sou a Nathalie Gudaiol. Eu sou a Karina Pirró. E estamos aqui hoje com um convidado para lá de especial, Dr. Vitor Cardoso, fisioterapeuta. E a gente vai conversar sobre dor na coluna. Vamos falar. Vários mitos, né, que a gente já tá começando a descobrir aqui com ele. Não, tem muito assunto. A gente foi fazer uma pauta aqui e já deu uma folha de caderno. Então, a gente achou melhor começar a gravar, porque senão a gente não ia sair daqui hoje. Quero, por favor, que você se apresente. Claro. Quero agradecer você ter aceitado o convite, estar aqui, nos dando a honra de fazer seu primeiro episódio de podcast, porque eu tenho certeza que você vai fazer muitos, seu conteúdo é muito bom. E se apresenta aqui para os convidados e aí a gente começa no assunto. Pode ser, então. Primeiro de tudo, queria agradecer o convite de vocês, né? É um prazer estar aqui falando sobre dor nas costas, coluna, que é a minha paixão, né? É o que eu faço há anos já. E é o que me aquece a estar todos os dias conversando sobre esse assunto, né? Então, como eu disse, eu sou fisioterapeuta, né? Eu trabalho com coluna já fazem desde 2019, né? Então, que eu atuo diretamente com pessoas que apresentam algum desconforto, alguma patologia na coluna. E é o que eu venho fazendo todo santo dia desde 2019. Você se formou em 2019? Isso. Ah, é muito novinho. Nossa, é novinho Você e o Instagram dele bombando de dor, né? Formado, recém. 23, Então, só pra vocês entenderem como que a gente chegou no Vitor, a nossa social media, a gente é chique, tem social media, o nome dela é Marcela, ela conseguiu entrar, ela entrou em contato com ele via Instagram, conheceu o conteúdo, ela disse que tinha dor nas costas, né, Má? E ela começou a melhorar da dor nas costas, seguindo os conselhos dele. E aí, hoje, ele é um super influente nessa área de coluna. E a gente tem várias coisas para conversar hoje. Começa contando pra gente o que é dor. Então tá. Eu acho que essa é a parte mais difícil para alguém que sofre, é compreender isso, né? Porque dor é uma experiência sensorial de cada um, né? Que vai variar de acordo com as experiências de vida que essa pessoa teve. E dor pode ser uma lesão ou não. Então, eu posso sentir dor e não estar machucado. Como eu posso estar machucado e não sentir um desconforto, tá? Como assim, então? Porque a gente pensa de uma maneira leiga, né? Dor é um alarme do nosso corpo. Que vai estar lá, né? Esse alarme vai disparar quando algo estiver me machucando ou quando o meu corpo acreditar que algo está machucando ele para proteger ele. E quem que liga e desliga esse alarme é o nosso cérebro. Então, ele é o manda-chuva, ele é o responsável por ligar e desligar esse alarme. Então, pensa assim, se eu tô fazendo algo e o meu corpo acredita que aquilo pode vir a machucar ele, o que ele vai fazer? Ele vai disparar um alarme, vai disparar um alarme de dor para evitar com que eu faça aquilo e realmente me machuque. Então, a gente pode pensar assim que muitas vezes a gente se bate, a gente se corta e não vê. Já aconteceu com vocês isso? De se cortar e não perceber? O que acontece? Não começa a coçar? Sim. Tá só coçando. Tu se cortou, tá só coçando ali. Tu passa a mão, tu nem vê. Mas tu passa a mão e diz, nossa, tem alguma coisa aqui. E aí quando tu vê, opa, tá sangrando. E aí quando tu vê, começa a doer. É verdade. Por que quando tu vê, começa a doer e antes não? Né? Porque até então, pro teu corpo, aquilo não era uma ameaça. Mas quando tu viu o corte, opa, se cortou, machucou. Se machucou, tem que doer. Porque machucado dói. Né? Então, dor é um alarme do nosso corpo, de algo que está machucando ou de algo que pode vir a machucar, né? Então, acho que quando a pessoa, a gente, entende esse conceito, fica muito mais fácil de compreender o que a gente tem que fazer a partir daí. E acho que fica até, às vezes, um pouco mais leve, porque eu começo a entender que, poxa, se eu estou sentindo dor, nem sempre é algo tão ruim assim. Às vezes é o meu corpo querendo me proteger de algo, mas ele nem sabe se aquilo vai realmente me machucar ou não. E pensando nisso, já aconteceu por acaso de, por exemplo, paciente não tinha dor nas costas, e aí ele foi fazer alguns exames, check-up geral, e aí ele descobre, por exemplo, que ele tem uma hérnia. Aí, a partir do momento que ele sabe que ele tem uma hérnia, ele passa, então, a ter uma dor nas costas, porque ele viu. Tá. E aí ele fala, se tem uma hérnia ali, deveria ter dor.
Tá. O que acontece muito, né? Dificilmente alguém vai acordou num belo dia de domingo, hoje eu quero ver como é que tá minha coluna. Não. O que acontece? A pessoa já sente um desconforto na coluna, né? Ela já tem uma dor crônica, por exemplo. Ela tem um desconforto na coluna há anos, mas nunca foi atrás, né? Porque é aquela velha história. Se veio do nada, vai passar do nada, né? Tem uma paciente que falou isso semana passada. Veio do nada, achei que ia sumir do nada, Vitor. Não sumiu, né? Então, o que acontece? A pessoa tem um desconforto na coluna, mas não vai atrás. Né? Até que esse desconforto vai aumentando, até que ela diz, bom, agora eu vou ter que buscar ajuda. Porque eu tô fazendo massagem, eu tô fazendo um monte de coisa e nada tá me ajudando. Aí ela vai no médico, né? O médico avalia ela e pensa, bom, vou fazer um exame de imagem para saber o que tem nessa coluna. E aí aparece lá uma hernia de disco, aparece desgaste na coluna. A partir daí, vai variar muito da fala desse médico em relação ao paciente. Né? Tem muito médico que olha para esse paciente e já pega e diz assim, então é o seguinte, a partir de agora, olha como a tua coluna tá arrebentada desse jeito. Tu tem 30, 40 anos, mas tua coluna parece que é de alguém que tem 60, 70. A partir de hoje, tu não pode mais varrer a casa, tu não pode mais limpar a casa, tu não pode mais caminhar, tu não pode mais fazer agachamento, nem pensar em ir pra academia. A partir de hoje é nada pra ti, tá? Por quê? Porque já tem hernia e tem desgaste. Quando o paciente escuta isso e ele já tem o emocional dele um pouco mais abalado, porque vamos pensar assim, tu sente dor há 2 anos, né? Vocês que atendem bastante pessoas assim, como é que é o psicológico dessas pessoas? Não é muito mais abalado? Sim, porque com dor é difícil. Poxa! Você não consegue nem se concentrar em outra coisa, você só fica focado na dor. Só fica focado, exatamente. E aí aquela pessoa vê aquilo, e aí ela lembra do irmão do vizinho do porteiro que teve o quê? Hernia de disco, e fez cirurgia e não melhorou. Aí lembra da tia, avó, que conhecia alguém que fez a mesma coisa e não melhorou. Aquilo na cabeça dela aumenta a preocupação. E aumentando a preocupação, aumentando o que está acontecendo, ela começa a ter mais medo. E com mais medo, a tendência dela é começar a sentir cada vez mais dor nas costas. Então acontece muito isso. E acontece muito ao contrário. Né? Um dia eu atendi uma paciente que ela não tinha feito exame ainda. Ela era gerente de uma loja. E ela falava o seguinte pra mim, ela chegou e disse, Vitor, eu tenho que deitar no chão pra minha dor passar. Então, no meio do meu expediente, eu deito no chão e a minha dor vai passando aos poucos. Aí eu volto a trabalhar. Ela chegou pra mim, falou isso, tudo bem. Tu tem exame? Ela disse, não tenho exame ainda, mas eu vou fazer um exame de imagem, tá? Aí ela fez o exame, a gente fez a primeira consulta, ela voltou em 15 dias depois, sem dor, né? Já tava sem dor depois de 15 dias. E aí ela pediu pra ela me olhou o exame, botou em cima da mesa e pediu, Vitor, me explica uma coisa. Como é que agora no meu exame tem um problema aqui? Que ela tinha uma espondilolistese. Ela tinha um escorregamento da vértebra, né? Ela tinha um escorregamento da vértebra. A coluna dela tinha uma vértebra que era um pouquinho deslocada pro lado, né? Mais pra trás. E ela disse, como é que a minha vértebra tá fora assim e eu não tenho dor? E antes de vir aqui, eu tinha dor. Né? Então, o exame dela não mudou. Ela continuou com o mesmo problema. Na coluna, um problema. Mas ela não tinha mais dor. Então a gente começa a entender que o exame de imagem, ele é somente um pedaço de papel. Ele não vai te definir. Ele não vai definir quem tu é. Tu não é menos capaz. Tu não é pior porque tu tem uma alteração no teu exame. Tu só é uma pessoa que tem uma espondilolistese. Tu tem uma alteração no teu exame. Ok. Mas, com o tratamento correto, é possível reverter esse caso. Não é como se tivesse que passar a vida inteira deitada. E tem isso, eu ia falar isso. Tem muita gente que acredita que ter dor na coluna, o melhor tratamento é repouso, é deixar de fazer as coisas. O que você pensa sobre isso? Isso aí eu acho que tá no top 1, né? Que a gente pode pensar. Porque eu acho que é um senso comum, né? Você vai pensar assim, pra você, assim, o senso comum qual que é? Se eu tô com dor, minha musculatura deve estar fraca, deve estar cansada. O que eu tenho que fazer? Não tenho que descansar para passar essa dor? Ou se eu estou fazendo muito impacto, não tenho que diminuir esse impacto? O senso comum acontece dessa maneira, né? Só que nem sempre o senso comum ele tá certo. Muitas vezes ele tá correto, né? Mas nesse caso, ele acaba estando um pouco errado. Por quê? O repouso, ele deixa a nossa coluna cada vez mais fraca. Né? Ele vai deixando a nossa coluna cada vez mais fraca. É a coluna ou é a musculatura em volta dela? É o todo. É o todo? É o todo. É a musculatura que fica fraca, é o ligamento que fica fraco, o disco fica mais fraco, a articulação fica mais fraca. Então, tudo vai somando.
né? É legal a gente dizer que dor é sempre um evento multifatorial. São várias coisas que influenciam ela. Então, o repouso, é como se fosse uma cascata de eventos. Então, o ruim do repouso não é 10 minutinhos descansar a coluna. É aquela pessoa que deita no sofá, se joga na cadeira e fica horas, fica 1, fica 2, 3 horas lá, deitada, esperando que a dor passe. E quando ela levanta, a dor volta. Uhum. Então, o repouso, ele começa a fazer isso. Então, a musculatura vai ficando cada vez mais fraca, o ligamento vai ficando cada vez mais fraco. E aí, tu vai suportando cada vez menos atividades. Porque é incrível, né? Todo mundo fala assim, para aliviar as dores, tem que descansar. Só que quanto mais a pessoa descansa, menos coisa ela consegue fazer. É isso até do ponto de vista emocional. Exatamente. Quem faz menos, faz cada vez menos. Cada vez menos. Então, a pessoa antes, ela sentia dor pra lavar a louça, por exemplo. Aí ela deixa de lavar a louça. Aí depois, ela começa a sentir dor pra varrer a casa. Ela para de varrer a casa. Então, ela vai diminuindo as atividades dela cada vez mais. Ela não percebe isso. Ela começa a mudar todo o comportamento dela pra evitar aquelas atividades. Aí, às vezes, ela diz, eu quase não sinto mais dor nas costas. Sim, mas agora tu não lava mais a louça, tu não vai mais a casa, tu não vai passear com o cachorro, tu não faz mais nada. Uhum. Né? Então, não é como se fosse não um passeia tratamento. No shopping. Não passeia no shopping, tu não vai ver um filme. Ela diz, nem viajo. Nossa, você falando isso, eu lembro em casa, meu marido teve hérnia de disco, né? Bem cedo. E ele tinha dor na coluna e tal. E aí, depois que ele pegou firme, mais velho, 20 anos depois que ele pegou firme a academia, eu não ouço mais ele falar de dor nas costas. Incrível. Perfeito. Foi isso que ele fez? Aham. Eu achei que ele tinha feito uma loucura. Você também? Eu achei Não, mas eu vou contar antes a loucura. Tá. Eu vou contar a loucura, então. Quando sente muita dor, dá desespero. Ele tinha dor, muita dor, sabe? De levantar da cama assim e ficar desesperado. E era super jovem, 27 anos na época. E aí, quando você tá na dor, você acredita em qualquer coisa. Ele é médico, zero acredita em qualquer coisa que não seja médico, né? É cético. E aí falaram pra ele que no interior, não sei da onde, tinha um curandeiro e tal. E ele... seu tio foi... Aí é legal, ó. Seu tio foi e ele fez e melhorou. Ele, vamos. E coloquei ele no carro deitado, viajamos horas e horas, fomos pra lá. Cara, você não tem ideia. Chegamos na cidade, eu nem sabia onde era a casa. Aí descobrimos onde era a casa, né? Porque era só falar quem é o curandeiro de coluna. Caraca, de coluna. É o mago da coluna, né? Aí a gente chegou lá, ele escreveu, falou, escreve seu nome aqui tá o livro de todo mundo que eu já curei, né? Tá bom. Ninguém voltou. Cara, ninguém voltou! Ninguém voltou, porque ele pegou uma faquinha, esquentou, ficando até vermelha, incandescente, assim, ó, uma faquinha mesmo. E cortou a orelha do meu marido num lugar lá, onde é só dor e tal. Pá, cortou meu marido, desmaiou de dor, né? É óbvio, aí você esquece da sua coluna, mesmo que você sofreu com a dor, não. Diga alguém cortar sua orelha com faca. E vai ver. Psicológico influencia. E o cara falou assim, olha, se não melhorar, você volta, que daí a gente faz do outro lado. Corta a orelha inteira. Por isso que todo mundo acha que ele cura, porque ninguém volta lá. Imagina! Cada vez corta um pedaço. Cara, nossa, e aí isso virou a zona, né? Porque ele fala, pô, a família encheu o saco pra ele acreditar. Você precisa acreditar, você é muito certo. Tá bom, eu vou. E deu certo? Não deu. Não, ele falou, continuo com dor. Não, porque às vezes tem o placebo, né? Ele teve que operar, ele operou. No fim, ele acabou operando. Mas o que curou não foi a dor, não foi a cirurgia. A cirurgia foi o que tirou ele da cama. Mas o que fez ele parar de sentir dor foi ele virar... E ele colocou placa, parafuso ou só cortou? Só laminectomia, né? Só vai... tira... Um pedacinho que tá pegando na coluna. Isso. Mas essa história é engraçada, porque uma época eu trabalhava no SUS, né? Naquela época a gente atendia... No SUS eu atendia 10 pacientes a cada... Era 20 pacientes por hora que nós ficava lá rodeando tudo, né? E aí eu lembro que tinha um paciente que tinha dor no cotovelo. Ele falava assim, tu nem acredita. Fui num curandeiro, mas o cara disse que o meu caso não tem solução. Eu falei, Eita! Como assim? Ele disse, cara, porque ele me deitou na máquina e disse, vou te apertar. Nem Deus, né? Eu vou te apertar tanto que tu vai sentir vontade de chorar. E tu não pode desmaiar. Se tu desmaiar, não funciona. O bicho o cara era enorme, de grande. Ele apertou o braço do cara desmaiou. Ele voltou na clínica com o braço roxo, que não podia mexer, e disse, fui no curandeiro. Mas ele disse que o meu caso não melhora porque eu desmaiei no meio do tratamento. Então pensa como é que funciona esse tipo de coisa, né? E
a gente acredita nisso. Daí nessa parte, acho que vocês vão saber entender muito melhor de como que acontece para a pessoa acabar acreditando em algo dessa maneira, né? E acontece muito da pessoa acabar acreditando nessa terapia. Aí eu acho que nem é alternativa a isso, nem sei como é que chama esse tipo de coisa, que é além do alternativo, apertar até a pessoa desmaiar para poder melhorar, né? E é o que acontece. Então, o emocional, ele influencia muito na dor. A parte emocional influencia muito na dor. Então, eu gosto de dizer que... Lembra que a dor é aquele alarme, né? Que ele é ativado, não sei o quê. Então, alguns fatores fazem esse alarme falhar. E quais fatores seriam esses? O medo da pessoa ter de movimento. Então, Vitor, eu tenho medo de fazer isso. Porque se eu fizer isso, eu acho que vai acontecer alguma coisa na minha coluna, vai piorar. Então, o medo de se movimentar, o medo de fazer alguma atividade. Problemas de sono, ansiedade, estresse e fatores depressivos. Isso é o que atua diretamente na dor, você está falando? Isso. Como que o sono atua na dor? Ou a falta dele, né? Então, pensa que a dor é um evento cerebral. Acontece aqui. Então, se eu não durmo bem, aqui está desregulado. Então, o estímulo... Imagina que sobe uma sensação lá na ponta do meu dedo. Começa a subir, vai para a coluna, da coluna sobe, vai para o cérebro. E aqui essa sensação é interpretada. Aqui no cérebro. Se aqui tá uma bagunça porque a pessoa não tá dormindo bem, porque a pessoa é muito estressada, porque a pessoa é muito ansiosa, porque a pessoa não faz atividade física, porque ela tem medo, o que vai acontecer? Vai estar uma bagunça isso aqui. Então, por mais que a informação aqui que venha daqui não seja algo ameaçador, quando chega aqui, o cérebro, como tá uma bagunça, ele pensa, opa... Mal interpreta, né? Mal interpreta e diz, cara, vou dizer que tá doendo aí porque vai que é ruim. Então, o sono, ele é regulador pro nosso cérebro, né? Então, se eu não durmo bem, o meu cérebro tá desregulado. Então, a gente pensa em musculatura. Durante o sono é quando o meu corpo relaxa e descansa. Se eu não durmo bem, a minha musculatura tá sempre tensa. Então, aquelas pessoas que estão sempre... que tem a coluna cansada, sabe? Eu acordo com a minha coluna pesada, Vitor. Eu acordo com a minha coluna cansada. Poxa, se a pessoa não dormiu bem, ela trabalhou o dia inteiro, tensionou a coluna. Durante a noite é o momento que a coluna vai descansar. Se ela não dorme bem, a coluna não descansa. A musculatura da coluna não descansa. O disco da coluna, ele é hidratado durante a noite. Se eu não durmo bem, eu aumento a desidratação do disco. E aí, é esse forçar a coluna durante as suas atividades que faz com que a gente diminua alguns centímetros na nossa altura ao longo do dia? Porque eu já ouvi, é mito isso ou é verdade? Não, é verdade. Durante o dia a gente vai diminuindo pela gravidade, pela atividade, porque o disco ele vai abaixando, né? Só que o impacto, ele vai fortalecer o disco durante a noite. Tá? Então, o que eles fizeram? Eles sempre se achou que impacto era ruim, né? Então, o que eles fizeram? Eles pegaram um grupo de corredores e um grupo de pessoas que não faziam atividade física. Eles pegaram pessoas que não faziam nada, pegaram pessoas que corriam até 20 km por semana e pessoas que corriam até 50 ou mais km por semana. Pensando nisso, quem que vocês acham que tem um disco mais desgastado? Quem não faz nada ou quem faz 50 km por semana de impacto? Eu falaria que é quem não faz nada, só que eu acredito que deve ser o contrário. Deve ser quem mais faz tem o disco mais fortalecido. Eu não consigo entender como que isso fortalece o disco, porque até o osso eu consigo entender, né? Que você faz microlesões, né? Mas é que o mesmo... Então, quem faz mais de 50 quilômetros tem um disco da coluna mais protegido, mais forte do que quem Olha não aí, corre. Corredores. Bora correr. Quem corre tem um disco mais forte do que quem não corre ou quem não faz atividade física. Por quê? Porque o disco da coluna ele é uma estrutura avascular. Avascular é que não tem circulação sanguínea. Então, o efeito do impacto... Imagina que tem um disco aqui no meio, né? Então, o efeito do impacto aqui, ó, de amassar o disco, já é o efeito piezoelétrico ali dentro, que estimula a produção de líquido. Então, durante o dia, tu vai desgastar ele. Claro, pelo impacto, por tudo que está acontecendo. Mas durante a noite é quando esse disco vai ser reidratado. Porque é o mesmo processo de fortalecimento do osso. Mas aí, quem tem mais impacto tende a gerar mais líquido? Exatamente. Entendi. Só que não é o seguinte,
Então quer dizer que amanhã eu vou correr uma maratona. Sim. Não, é um preparo, Até porque né? a pessoa não vai conseguir. Exatamente. Não consegue. Até na esteira você tem dificuldade. Exatamente. Você tem que ir indo, assim, quando o primeiro contato que você tem, se você ficar um tempo sem treinar... Já era. Só de você fazer 20 minutos, você fica bem cansado e você não consegue subir muito a questão da velocidade. E é uma questão de ir acostumando o seu corpo. Depois de um tempo, você vai, Perfeito. né? É gradativo. Sabe o que eu pensei? Você estava falando de postura durante o dia. Uhum. E às vezes a pessoa tá incomodada com as costas, né? A gente que fica muito tempo sentada aqui. E ela resolve dar aquela estalada na coluna. E aí? Parece que dá um alívio. Aí é que tá. Só voltando só pra parte da corrida, assim, ou da atividade física para ajudar as pessoas que vão imaginar que tem um equilíbrio, uma balança de capacidade e demanda. Se o teu corpo não tá capacitado para fazer o que tu quer, vai dar problema. Né? Então, a tua coluna tem que estar preparada para isso. Então, tu quer começar a fazer uma atividade física, tu deve começar. Mas não vai começar pelo mais difícil. Sim. Começa pelo básico. E aos poucos, tu vai melhorando a capacidade da tua coluna de suportar o impacto que ela precisa. Ou o impacto que vai começar cada vez mais a gerar saúde para essa coluna. Né? Então, Talvez o que faça mal seja esse erro, né? O excesso. Quero começar a fazer, já pega peso a mais do que pode. Exatamente. É aquela história, a diferença do veneno e do remédio. É verdade. É a dose. Então, o excesso, para quem, vamos supor, eu que não tô acostumado mais a correr. Se eu inventar de correr 10 quilômetros 3 vezes por semana, eu vou me arrebentar. Porque eu tô correndo 4 quilômetros 3 vezes por semana. Então, eu vou mais do que triplicar a minha quantidade de quilometragem. Então, aí vai me machucar. Mas não quer dizer que correr o impacto da corrida machuca. Mas que o meu corpo ainda não tá preparado para essa distância. Então, a pessoa que, vamos supor, uma pessoa que não faz nada, começa com uma caminhada. 10 minutos. Vitor, 10 minutos é muito, faz 8. 8 é muito, faz 5, mas faz. E aos poucos o corpo vai fortalecendo. Aí tu vai ganhando confiança em ti, tu vai se sentindo melhor e tudo vai progredindo, né? E aí, entrando nessa de se estalar, né? Fazer estralo na coluna. Por que é tão bom, né? Porque dentro das nossas articulações a gente tem líquido. E dentro desse líquido tem bolhas de ar, que é o que acontece quando a gente estala os dedos. O mesmo estalo dos dedos é o estalo da coluna. Mas não dá uma sensação gostosa quando a gente estala os dedos? Nossa, muito. Angústia, Só de falar eu não já consigo. Não gostam? Adoro. Eu adoro. Nossa, eu não gosto nem de ouvir isso daí. Me dá uma angústia. Mas é porque você não começou. Nem começa, então, né? Jamais. E tão não gosto bom. de Porque ninguém depois parece fazendo que tá isso perto travado e de que você mim. tem que soltar. É horrível. Isso gera um efeito neurofisiológico no cérebro que gera prazer. Então a pessoa estala e diz, nossa, agora eu tô novo, né? E o estralar a coluna em si não é ruim. O problema é o que vem depois, né? Porque o que acontece? A pessoa estala um dia e diz, nossa, é gostoso. Aí no outro dia ela estala de novo. Nossa, isso é bom. Aí depois ela começa a perceber que ela só fica sem dor se ela estrala. Ela vai lá e tenta estalar. Aí ela estala num dia. No outro dia também. No terceiro, no quarto. Aí vai chegar um dia que ela não vai conseguir estalar a coluna. Ela vai ficar forçando. E aí ela se machuca. Então o problema não é estralar a coluna. De vez em quando. Vou fazer um exercício, fui me virar e, putz, estralei. Ok. Agora, se tu ficar forçando pra tentar conseguir isso, aí tu pode se machucar. E pra se machucar só precisa de uma vez, né? E lesão de coluna é muito grave, né? Pelo menos, sei lá, toda vez que eu ouço essa palavra, quando a Ká falou do marido dela, que ela fala assim, dá desespero, eu acho que não é a dor que dá desespero, é a dor na coluna, sabe? Porque você pensa em ficar tetraplégico. Exatamente. Eu acho que a primeira coisa que te passa, porque você fala assim, o que aconteceu? Ele Mas bateu tudo. a cabeça, bateu... Meu, se for coluna, cabeça e coluna, assim, Já é um era. negócio que é muito importante, né? Então, sei lá, lesão de coluna, a pessoa teve uma lesão, você fica desesperado. Assusta, né? Não, com certeza. Tanto que hérnia cervical, né? Uma hérnia verdadeira cervical que acomete é daqui pra baixo. Daqui pra baixo a pessoa não mexe mais, não funciona mais nada. E isso tira muito da sua autonomia, Nossa, né? muito, Completamente. né? Por mais que você fale assim, você consegue se expressar, você tá são, né? Você tá consciente, porque não tu sei o tá quê. com os dois braços e as pernas mexendo. Mas meu, Sim. tira muito da sua autonomia. Por mais que, sei lá, que a pessoa... Porque, primeiro, se você tiver muito recurso financeiro, você vai conseguir viver melhor do que uma pessoa sem Com recurso. certeza. Porque vai poder ter uma cadeira de rodas, não sei das quantas, que às vezes você consegue ter aqueles programas de computador
computador que você pensa, o cara vai lá e escreve pra você, não sei o quê. Mas pra que, nossa, imagina, você não poder fazer nada, você não pode... E até pra quem tem, né? Nossa, é muito complicado. Por isso que eu acho que assusta tanto, que a gente tem tanto medo com relação à coluna, porque mexe com a questão da sua autonomia. Tu não é mais quem tu era, né? Tu perde a tua essência. Né? É engraçado que ninguém gosta de varrer a casa, né? Não, mas depois que a pessoa tem dor nas costas, o que ela mais quer é varrer a casa. Nossa, é verdade. Você começa a dar valor às coisas que você perdeu, né? O que eu mais pego de paciente é falar assim, nossa, Vitor, agora eu consigo varrer minha casa. Eu consigo limpar a minha casa. Pensa pra uma dona de casa que passou, sei lá, a vida inteira só limpando casa. Do dia pra noite ela não pode mais. Ela não é mais ela. E ela não se sente útil, né? Porque eu acho que a limpeza da casa, ela tem muito a ver com a questão de como eu estou contribuindo para a sociedade. A minha parte é deixar a casa limpinha para aqueles que... Nem que seja para mim mesmo, enfim. Não deixa de ser uma contribuição, né? Você tá num ambiente também... organizado, isso faz bem. É a função que ela achou pra vida dela, né? Escolheu fazer aquilo e é uma escolha. E, de repente, a coluna pode tirar uma escolha sua. Com certeza. E vamos falar de uma coisa, pensando nesse fato lesão. Pegar peso, ir pra academia, tal da musculação. Faz bem ou mal pra nossa coluna? Porque existe esse mito também, né? É ótimo, é excelente. Então, assim, a gente sabe que a atividade física é essencial para ter uma coluna saudável. A pessoa que não faz atividade física, a tendência é aquela história que a gente falou antes ali do impacto. Querendo ou não, quando tu tá indo pra academia, tu tem impacto de forma contínua no teu dia a dia, né? Tu vai fazer um agachamento, tu vai fazer um levantamento terra, ou tu vai fazer um supino, tu vai ter impacto no teu corpo. E a atividade física que vai manter o teu corpo, as tuas articulações mais saudáveis. Então, a pessoa que não faz isso, ela começa a sofrer cada vez mais com dores nas costas, né? Então, não é só, por assim dizer, a musculação. Mas hoje em dia se sabe que não tem a melhor atividade para dores na coluna. Então, se perguntar assim, Vitor, qual que é o melhor exercício para quem tem hernia de disco? É aquele que tu gosta. Que legal. Né? Não existe o melhor. Hoje em dia não tem nenhum estudo que conseguiu dizer esse é o melhor de todos e quem tem problema na coluna tem que fazer esse aqui. Não, hoje em dia não se sabe. É fácil. Nossa, você sabe, talvez você esteja, ou estou entendendo errado, desmistificando uma coisa na minha cabeça. Eu tenho um filho adolescente, né? 2. E tá aqui no celular, com a cabeça baixa. Eu tô sempre, arruma a postura, olha esse pescoço para baixo. Mas talvez o pior de um celular na mão não seja o celular na mão, mas o relaxamento de não fazer exercício e ficar horas num celular. Pode ser? Pelo que você tá falando ou não? Minha filha tem muita dor nas costas. Essa do celular é engraçado, né? Porque a minha mãe nunca me xingou quando ficava muito tempo de cabeça baixa estudando. Lendo. Pra ler, estudar, ficar relaxado, não é problema. É bom, guri bom. Esse menino aí é dedicado. Olha, vai ter futuro brilhante. É verdade. Agora, no celular, é um crime. Então, assim, independente, tá? O ruim é o manter muito tempo na mesma postura. Não existe a melhor postura. Por quê? Passem o dia inteiro retos. Dói também, né? Dói também. Por quê? Porque vai ficar tensionando a musculatura o tempo todo. Então vai gerar muita tensão na musculatura. E uma das principais características de dor que a gente pega em pacientes que têm dor crônica na coluna é uma dor que a gente chama de dor química não inflamatória. O que seria isso? Que tem um componente químico, mas não tem uma inflamação acontecendo na musculatura. Quando que isso acontece? Então, quando a gente vai pra academia, né, e a gente faz exercício, o músculo ele incha, porque começou a liberar o quê? Ácido lático na musculatura. E deixa aquele músculo dolorido no outro dia. Agora, imagina que eu tô o tempo inteiro tentando ajeitar a postura. Aí eu forço a minha coluna. Tô contraindo a musculatura. O que tá acontecendo? Liberando ácido lático. Aí eu tô com dor. Aí eu relaxei, né? Porque a minha coluna parece que pede pra relaxar. Aí quando eu relaxo, o que acontece? Eu penso, putz, não posso relaxar. Contraio de novo. Aí eu não consigo nem ficar 5 minutos e começo a dizer, tá doendo. Aí eu relaxo. E eu começo a pensar o quê? Putz, minha coluna é fraca. A minha dor é que a coluna é fraca. Quando na verdade não. A tua dor é porque a tua coluna tá muito tensa. E tu não tá deixando ela descansar. Então o teu músculo da coluna também precisa descansar. Então, quando a mamãe vira pra gente e fala assim, arruma a coluna, mas se você tá muito tempo arrumada, tudo bem, dá aquela relaxada. Exatamente. Pode relaxar, amigo. Pode relaxar. A coluna, ela precisa desse descanso.
Ela precisa desse descanso. Às vezes, quando eu tô atendendo, eu coloco o pé assim, sabe? Eu tenho bastante costume de fazer isso aqui. Eu sei que não é muito bonito, mas pra mim... Mas relaxa. Nossa, muito. Porque às vezes você tá tudo certinho também, né? Você fica com a perna cruzada e não sei o quê. Principalmente porque faço isso também. O paciente tá presencial ali. Aí, mas às vezes não aguento. E aí eu coloco o pé embaixo da perna. Porque tem outra característica de dor, que é a manutenção tissular. Então, o que é isso? Toda articulação, os nossos tecidos, eles têm uma manutenção. Então, se eu puxar meu dedo, se a gente puxar o dedo pra trás assim... Nossa, o seu vai muito, né? Ele começa a doer se ficar segurando, não começa? E aí, quando tu solta... Relaxa. Passa a dor. Por quê? Quando eu fico assim, lembra que tem aquele neurônio que tá aqui? Ele pega informação, vai levando pro cérebro e vai mandando informação, vai mandando, vai mandando. Tá exagerado. Tá muito tempo do mesmo jeito. Tu solta, manda informação, opa, não tá mais do mesmo jeito. Relaxou. Por quê? Ficar muito tempo da mesma maneira vai começar a deformar o tecido. Boa, assim, explicação. E aí o tecido vai ficar deformado. Então, o corpo ele quer se proteger. Então, para evitar com que tu se machuque, para evitar com que machuque o tecido, o que ele faz? Muda de postura aí. Muda de postura. Por isso que tu tá toda alinhada reta, mas tu cruzou a perna. É. Nossa! Que delícia, né? Que delícia. O que tu fez? Tu só tirou pressão de um lugar. Então, imagina que a coluna é uma fábrica, é uma empresa, né? É uma empresa onde tá todo mundo trabalhando. Agora, imagina que nessa empresa, a metade resolveu tirar férias. E não voltam pro trabalho mais. Concorda que a outra metade vai ficar muito mais sobrecarregada? Sim. E o que acontece? Eu mantenho a mesma postura sempre do mesmo jeito. É só o mesmo músculo que tá trabalhando, é só a mesma articulação que trabalha, é só o mesmo disco sobrecarregado, é só o mesmo ligamento. Agora, se eu tô assim e eu caio pro lado, o que acontece? Mudou totalmente. Totalmente? Sim, mudou totalmente. Sim. Porque outras coisas tiveram São que se organizar. Outros trabalhadores. E aí, quem tava trabalhando antes começa dar um respiro, descansar. Que legal. Isso funciona para postura de sono? De dormir? Aí dormir. Aí é legal. O que vocês acham? Que tem uma postura certa pra dormir ou que não tem? Eu tinha aprendido que tem que pôr o travesseiro no meio das pernas. E que tem que... o travesseiro aqui não pode deixar a cabeça assim, tem que deixar mais reta. Eu só não gosto que a minha orelha esteja descoberta. Eu tenho angústia disso, porque eu trabalhei em hospital público. E você sabe o que acontece, né? E aí, só pode estar 100 graus. Eu sempre cubro a orelha, sempre. Dorme de touca. Você sabe isso, não né? sei. Em hospital público é muito comum que as pessoas cheguem e inseto entra. E é bem comum, pessoal. Tipo, é muito comum isso. E tem de tudo, até tipo insetão, assim, que você... Os baratão. A pessoa às vezes fica tipo 2 semanas e fala, ai, tá estranho. Tem alguma coisa que tô meio surdo. É esquisito, não sei o quê. Aí vai descobrir bicho. Aí os caras mandam até para a psiquiatria e aí vai ver, tipo, coitado, é só um inseto, porque eles entram mesmo. Entendi. Na orelha. Então, Vamos dedetizar, né, galera? Uma vez se acreditava muito que a postura X, de bruços, né? Nossa, deitar de bruços é um crime pra coluna, né? Porque deitar de bruços vai fazer isso aqui com a coluna e vai, nossa. Tá, tu que tem área de disco, jamais pode pensar em dormir assim. Só que, o que acontece? Vocês deitam e acordam na mesma posição? Não. Tá. Então, pra que eu vou deitar numa posição que é desconfortável pra mim se eu vou acordar de qualquer jeito? Qual que é a vantagem? Então, pensa assim, eu já tenho dificuldade para dormir. Então, qual que é o quadro clínico do paciente normalmente? Da pessoa? É a pessoa que ela é ansiosa. Ansioso não tem dificuldade para dormir? Tem. Bastante. Pessoa estressada. Que já acorda meia-noite, né? A pessoa não come direito. A pessoa fica no celular, no TikTok, no WhatsApp, no Instagram, até a hora de fechar o olho. A pessoa não consegue dormir. E aí, a posição que ela gosta de dormir é qual? É de bruços, é de lado, é sei lá, o que ela quiser. E ela vai e mandam pra ela assim, olha, tu não pode dormir desse jeito, porque o problema da tua coluna é o jeito que tu deita pra dormir. Então ela já tem que dormir numa posição desconfortável, ela já tem dificuldade de pegar no sono, ela já tem um monte de problema. Então no final das contas a pessoa ela não consegue dormir, ou ela tem um sono pior ainda, porque ela tem que deitar numa posição desconfortável. Ou pior, ela deita com medo de madrugada se virar e acabar ficando de bruços. Então, pensa assim, se o sono é pra relaxar e descansar, por que eu não deito na posição que eu acho mais confortável?
Nossa, mas você desconstrói muita coisa, assim, porque eu imagino como deve ser difícil estar na sua pele. Porque Dói. você traz, assim, eu imagino, porque às vezes uma pequena aprendeu, coisa, né? o pessoal já cai matando. A internet é difícil, né? É dura. Exato, e assim, cara, isso tudo é um negócio que é contra-intuitivo. Demais. Completamente. Pegando esse gancho da contra-intuição, relaxante muscular gera flacidez? Não, eu queria saber de onde é que veio essa ideia de que relaxante muscular vai gerar algum tipo de flacidez, porque não tem como isso acabar acontecendo. Vamos pensar assim, quando que uma pessoa vai tomar relaxante muscular? Quando ela tem a sensação de que a musculatura dela tá tensa, né? Então ela vai tomar um relaxante pra relaxar a musculatura. Ninguém que tá com a musculatura relaxada vai tomar um relaxante muscular, né? Então não faz muito que sentido. Pelo menos na minha cabeça, eu não consigo entender. Mas eu acho que é um Mas aí o entendimento... músculo vai ficar flácido, vai ficar bom. Entendeu? Mas a flacidez nem sei. Questão muscular, tá? Faz sentido por esse pensamento. Só que ninguém que tá com a musculatura flácida vai ficar mais flácido ainda. Ela Não sei. só relaxou, não é que ela ficou flácida, né? Tipo assim, a pessoa é muito... Porque meu marido zoa isso, sempre que eu falo isso, aí ele fala assim, eu sou flácido, que eu também muito relaxante muscular, não sei o quê. Porque eu não tomo de jeito nenhum. Nossa, mas eu morro de dor, mas eu não tomo, que eu penso assim, não quero ficar mole. Tá certo. Agora eu já vi que não tá. Não tá. Eu vou parar de ter medo, mas... Vai parar de ter medo, mas Agora eu falei com um isso. profissional, é diferente. Não, mas pra mim não. Se eu tenho um profissional alegando, não. Olha, isso Agora, se for o meu marido falando, não tem nada a ver, eu penso, você nem sabe. Olha como é diferente, né? Você viu? A forma de pensar, porque a maioria das pessoas, vamos supor, que eu trato, o pensamento é o contrário. Vamos supor, teve um dia que um amigo meu chegou com o joelho inchado, né? Eu falei pra ele, vai fazer uma ressonância que tu rompeu o ligamento. Ele falou, imagina, rompeu, vai fazer. Não me escutou, foi aonde? No Xi Jinping lá, perto da casa dele, que fez umas massagens no joelho e disse, isso aí não é nada, tá tudo bem. O joelho no outro dia continuou inchado, foi no médico, tava com o ligamento rompido. Então assim, tem gente que não acredita num profissional justamente porque o que fala é ao contrário do que o que tá ao redor fala. Né? Então, isso é a parte mais... que eu vejo, a parte mais difícil pra mim é essa. É quando eu falo algo do sentido, não usa colete postural. Porque o colete postural só vai piorar a tua dor. Lembra que eu te falei? Por exemplo, tem essa coisa de usar... Como chama? A Ká falou isso comigo também. Cinta modeladora. Cinta modeladora. Aí era pra modelar. Aí eu tava falando pra ela, putz, mas eu aprendi o oposto. Porque enquanto a gente tá sem a cinta, você tem que fazer o esforço pra se manter na postura. Então, você tá sempre... Exatamente. Eu não sabia disso até a Ká me falar. Exatamente. Olha que engraçado. Foi uma das minhas primeiras pacientes online que eu atendi, né? Ela era lá de Pernambuco, acho que era. E ela falou assim pra mim, Vitor, né? Eu tenho muita dor nas costas, uso colete postural 24 horas por dia, me dói as costas até deitada. Então, olha como foi evoluindo, né? Então, o nosso primeiro passo com ela foi o quê? Foi tirar o colete. Eu não falei pra ela, tira o colete e não usa nunca mais. Mas é o seguinte... É que nem tu falou da cinta modeladora. A musculatura, ela vai estar sustentando. O nosso corpo, ele é preguiçoso. Ele é muito preguiçoso. Se tem alguém que faz pra gente, ele não vai fazer. Tem alguém que faz, ele não vai mais fazer. Então, o que acaba acontecendo? A gente bota o colete, o que o músculo pensa? Opa, tem alguém fazendo pra mim. Não vou mais contrair. É aquela fábrica lá que você falou, né? Exatamente. Tem alguém trabalhando Tem alguém aí. trabalhando na fábrica, não preciso mais trabalhar. Quando a pessoa bota o colete, ela pensa um alívio enorme. Por quê? Lembra aquela musculatura que tava muito tensa? Agora essa musculatura tá relaxando. Só que ela tá relaxando do jeito errado. Porque ela não vai mais ser usada. Porque toda vez que essa pessoa sente dor, ela bota o colete. Sentiu dor? Bota o colete. Vai chegar um ponto que a musculatura tá tão fraca que o colete sozinho vai segurar a postura. Só que o problema da dor dela não é a postura. E ela continua com dor. Então, ela começa a sentir dor até deitada. Então, olha só, como o colete postural ele mais atrapalha o processo
do que ele ajuda. Ele é elegante. Ah, minha postura fica linda. Mas quem disse que isso vai amenizar o teu desconforto? Quem disse que isso vai resolver o teu problema? Ou, como é que a gente gosta de falar, atuar na causa da tua dor, né? Atingir diretamente na causa do teu desconforto, né? Então, isso eu acho que é bem interessante. Será que a gente pode usar isso pensando em sutiã? Será que o sutiã, que é um sustentador, ele acaba deixando o seio mais flácido? Já tem estudos, já tem coisa. Não é algo que eu leio muito, assim, que eu vou muito atrás, né? Mas eu acho que pensando nesse raciocínio, com certeza porque tem alguma parte relação. Que é muscular e parte que é gordura, enfim, né? Mas pensando na parte muscular, na parte talvez... muscular, com certeza. Porque ele vai estar inibindo uma função daquela Então, musculatura. empiricamente, é melhor ficar um pouco sem sutiã. de sutiã, cara. Então já tira, né, amiga? Ai, mas acho tão feio. Sabia? Nossa, acho horrível. E eu acho, tipo, uma coisa... Ai, não consigo quando mas tem será pessoa... que isso não é social? É total. É social. Aí entra aquela história de questão muito social. Feio você... Porque eu acho, tipo, como se você não estivesse se importando com quem tá perto. Mas, de repente, pode tirar só pra dormir. Né? Não pra ficar andando em casa. Tanto né? que aquela questão também da cinta, né? Ou o colete postural. A função da cinta, qual que é? Mas por que se usa cinta quando faz cirurgia? Mas é que aí depende da cirurgia, né? Lipo. Porque a lipo... Pra ajudar na drenagem. Exatamente. Que daí você tá... É uma forma de ajudar o sistema linfático a fazer trabalhar o trabalho e direcionar dele. pra onde precisa. Quando a gente pensa em cirurgia de coluna, que pensa que vamos pensar assim, a pessoa botou placa e parafuso na coluna. Mas aí não tem cinta, né? A pessoa tem que ficar sem se mexer. Ela usa cinta, porque tu furou o osso ficou fraco. Precisa esperar ele cicatrizar. E é o tempo de cicatrização. Fixar a placa, cicatrizar toda aquela parte, para depois a pessoa começar a se movimentar aos poucos. Né? Então, pensando na cirurgia de coluna, a cinta ela tem essa função justamente para auxiliar da estabilidade. E é pouco tempo, né? É pouco tempo. É o tempo da cicatrização. Tempo. Até porque, poxa, sempre que tu faz uma cirurgia, toda a musculatura é inibida. Não, pouco tempo, 3 meses você fica de cinta, você acha que é Mas pouco você tempo? não fica o dia inteiro, você vai tirando. No começo você fica o dia inteiro, depois começa a tirar em alguns momentos, né? Vai sendo de forma isso gradativa. Eu só tô falando só porque por causa do meu marido, né? Que eu acompanhei. Ela vai tirando de forma gradativa. Assim, até pra musculatura começar a voltar, a trabalhar, né? exatamente. É uma fisioterapia. Porque senão ela fica cada vez mais fraca, né? E tem algum tipo de exercício que a gente pode fazer como prevenção pra Boa. dor? Olha, qualquer exercício. Qualquer O exercício. que eu posso fazer em casa? Se eu não tiver uma academia. Caminhar já é um ótimo exercício para prevenir. Então, para te prevenir sentir desconforto na coluna, tu fazer exercício de caminhada. Ou tu começar, eu gosto de dizer, escutar o corpo, né? Não tem gente que pra aliviar a dor estica a coluna? Então, por que tu não estica mais vezes a coluna ao longo do teu dia? O que tu vai estar fazendo? Tu vai estar mobilizando a tua coluna. Então, se tu olhar, muito exercício que eu passo é exercício muito simples e básico, que a pessoa só tem que esticar um pouco a coluna. Ou se a pessoa tem a coluna muito tensa, às vezes ela dobra, encosta as mãos no chão, parece que aquilo lá tá esticando e tá relaxando. Tu fazer isso mais vezes ao longo do dia. Porque a gente tem aquele costume de quê? De fazer algum exercício ou de mudar de postura, fazer alguma coisa só quando tá doendo, né? E não quando não tá doendo. Então, o ideal para prevenir sentir algum desconforto na coluna é começar a se movimentar antes de começar a sentir a dor. Olha, que E não boa só depois ideia. que a dor tá vindo. Porque lembra que a dor é aquele alarme, né? Que vai ser disparado quando o meu corpo acreditar que algo tá machucando ele, né? Correto. Então, imagina que eu encontro uma posição que é confortável. E eu fico nessa posição. Só que, lembra que ficar muito tempo do mesmo jeito tem a manutenção do tecido? Que vai machucar? Então, imagina que eu sou uma pessoa que eu sinto dor quase 24 horas por dia. E aí, deitar de lado, a dor passa. E aqui a pessoa fica naquela posição até sentir dor. O que o corpo vai começar a interpretar? Que aquela posição causa dor nela também. Porque se ela ficou de lado e sentiu dor, qual que é a memória que o cérebro vai ter? Opa, ficar de lado também dói. Dói tudo, começa a falar que dói tudo. Dói tudo. E aí, com o tempo, aquela pessoa, ela antes ficava 2 horas deitada de lado. Agora ela fica 1h30. Agora ela fica só 1 hora. Agora ela só fica meia hora. E agora nem de lado mais a dor alivia. Por quê? Porque aquele limiar de dor que essa pessoa tinha foi ficando cada vez mais baixo até para essa posição de lado. Então, buscar uma única alternativa nunca vai ser o ideal. Então, é sempre fazer atividade física. Que é, poxa, não quero gastar com academia, vai caminhar.
Ah, eu tenho medo, Vitor. Eu tenho medo do impacto ainda. Vai fazer exercício na água. Porque a água no peito diminui 70% do impacto. É excelente para te começar a atividade física. Porque tu tem medo, né? Mas a gente vive dentro da água ou fora? Vive fora da água. Então não tem como passar só exercício dentro da água. Eu tenho que progredir e fazer algo fora da água. E aí eu começo com uma caminhada mais rápida, eu começo com um exercício simples na academia, ou eu procuro um pilates, ou procuro um fisioterapeuta para começar, e aí eu vou de forma gradativa melhorando. Eu gosto de dizer que fisioterapia tem um começo, um meio e um fim. Porque depois a pessoa tem que começar a fazer atividade física numa academia, ou ela quer ir pro crossfit, vai pro crossfit, quero nadar, vai nadar, quero fazer triatlo, vai fazer triatlo. Mas tem que ter um processo. Movimente-se. Tem que se movimentar. Muito bom, né? Beber água tira a dor nas costas? Pode ajudar, mas não é mágica, né? Mas como que ajuda? Porque, Deixa eu tomar água. porque vamos pensar assim. Você tá com dor nas costas? Eu tô. Relaxa a coluna. Eu tô, mas é que eu vou relaxar e o microfone vai ficar longe. Peraí, galera, deixa eu descansar. Isso aí. Porque vamos pensar assim. 80% do corpo é feito de água. Se não tem água no músculo, o músculo fica mais rígido. Então eu preciso hidratar o meu músculo. Eu preciso hidratar o meu corpo. Água, num nível ideal, vai manter o meu corpo mais relaxado. Pensa que o disco da coluna, ele precisa de água. O ligamento precisa de água. O músculo precisa de água. E se essas estruturas estão sem líquido, elas começam a sofrer. Se ela começa a sofrer, ela começa a mandar informação pro cérebro. E o cérebro vai interpretando essa informação do que está acontecendo. Vai interpretando. Chegou uma hora que ele diz, cara, deu. Tá faltando alguma coisa aqui. E aí, às vezes, falta água. Às vezes, falta mais relaxar a coluna. Às vezes, falta fazer uma atividade física. Tudo isso vai depender. Mas nunca vai ser um único fator, né? É aquela história. Tudo é um evento multifatorial. É biopsicossocial. Né? E eu acho que esse aí é um grande... a gente pensar assim, tá, e por que outras pessoas não pensam assim? Ou ninguém fala desse jeito? Ou poucas pessoas falam desse jeito? Porque isso foi até uma pergunta que eu recebi no Instagram, né? Tipo, cada um fala uma coisa, Vitor. Em quem que eu acredito? Né? Eu gosto de dizer assim, esse é um problema que vem lá de trás. Porque hoje em dia, a grande parte dos professores em universidades... É que as coisas mudam, né? Eles não estão... Eu tinha uma professora que ela usava o mesmo slide fazia 5, 6 anos. Sim. Então, não se atualiza, né? O que ela me ensinou já não era... Exato. Eu ia pra aula sabendo que o professor estava falando era errado. Pensa, eu ia pra aula sabendo que o professor estava fazendo Sai errado. tudo cada segundo. A gente tá falando aqui, tá saindo coisa nova, Tá saindo coisa né? nova. Tem que se atualizar. Então tem que se atualizar. O que acontece? O professor não se atualiza muitas vezes. Aí o aluno, hoje em dia, a gente vê que cada vez estão mais... Geração do Enem. Nem estuda, nem não faz muita coisa, né? Então, o professor não se atualiza. A pessoa que se forma... Geração do Enem é sensacional. Ninguém se atualiza. E aí, claro que vai ficar com a mesma informação que a minha avó de 90 Exato. anos tinha. Então não adianta. E aí vem alguém que fala algo diferente, que também acredito que vocês também falam bastante coisa diferente, que as bate de frente com outras opiniões. Nossa, Nossa, você não tem ideia. E aí o que acontece? Tu fica assim, poxa, mas gente, eu tô fazendo só o meu trabalho. Eu não tô inventando a roda aqui. É só porque as outras pessoas têm medo de expor isso, que é verdade, né? Então, eu conheço um monte de gente, um monte de fisioterapeutas que são pós-doutorados, são, sei lá, 1000 vezes mais inteligentes que eu, só que não expõem. Às vezes tem medo que o outro vai falar, tem medo do julgamento. E aí, se a gente não começar a cada vez mais outros profissionais falar o que tá na verdade, ou que tá de maior evidência, ou que tá mais presente, vai ficar sempre com o que, a minha avó era assim, a minha avó passava arnica e melhorava. Ajuda, mas não resolve, né? Então, acho que é por isso que acaba tendo essas confusões todas. E depois né? de quanto tempo sentado a gente precisa levantar? Depende de quanto tempo sentado a gente precisa levantar. Tem alguma regrinha assim pra Olha, isso? o ideal é de meia hora, 40 minutos. Porém, entretanto, todavia, vai depender de cada um, né? Então, vamos pensar assim. Tem um tipo de dor que é manutenção tissular. Então, a pessoa tem uma dor crônica de característica de manutenção tissular, o diagnóstico dela. Então, o que acontece nessa pessoa? Ela fica muito mais sensível a ficar pouco tempo na mesma posição. Então, 5 minutos para ela já dói. Então, para ela tem que mudar de posição mais vezes. Para uma pessoa que não tem esse desconforto, Vitor, eu não tenho dor nas costas, eu não tenho nada.
Quanto tempo que eu tenho que ficar sentado? Tu vai ficar sentado meia hora, 40 minutos, e depois tem que levantar, pegar uma água, pegar um café, ir no banheiro. Esse é o ideal. Agora, para a pessoa que tem alguma patologia, tem algum desconforto na coluna, isso vai variar de acordo com a característica de dor que ela apresenta. Então, se ela sente dor, é legal cronometrar. Às vezes eu peço para o meu paciente, quanto tempo depois de ficar sentado começa a sentir dor? Ele diz, depois de 20 minutos. Então, a cada 15 tu levanta. Por quê? A cada 15 que ele levanta, ele não deixa chegar até o limiar de dor. Ele não deixa chegar até o limiar de dor. Então, o que acontece? Aquele receptor que tá lá na coluna, que percebe que tá sendo deformado, que ele ia avisar, opa, tá começando. Ele não vai gritar. E aí, o que acontece? O cérebro vai interpretando que, opa, não tô mais sentindo tanta dor. Opa, tô conseguindo ficar mais tempo sentado. Opa, tá melhor. E aí, esse limiar vai subindo, cada vez mais ele vai sentindo... Diminui a ansiedade, que também ajuda. Isso aí, né? A pessoa fica menos ansiosa, fica mais confiante. O estresse diminui porque sentiu menos dor. Se o estresse diminui, a tensão muscular diminui. Ela vai pra casa, fica feliz. Opa, hoje eu senti menos dor. Ela consegue até dormir melhor. Então vai virando uma bola de neve. Eu digo que é uma bola de neve de coisa boa, né? Normalmente as pessoas fazem uma bola de neve de coisa ruim. Mas pode ser o contrário. Pode-se fazer essa bola de neve ao contrário. Quando o cachorrinho levanta, o gato levanta, eu vejo que quando eles estão muito numa posição e eles levantam, eles espreguiçam. Espreguiçar é uma necessidade do quê? De alongar músculo? O tecido tá sempre igual. Quando ele levanta... Deixa eu mudar a posição. Dá uma esticada. Mudar a informação que tá chegando naquela musculatura que vai pro nosso cérebro, né? Então, o esticar, o fazer esse alongamento, dá essa sensação. E acho que é engraçado porque tu não vê o gato, o cachorro, ficar 30 segundos parado assim, esticando. Não, ele vai, estica e volta, vai caminhar, né? Então, essa história de... Eu, particularmente, não gosto de fazer... Eu acho um saco ficar 15 segundos com a perna esticada. 30 segundos, não. Estica um pouco... vai embora. Não tem essa necessidade de, prioritariamente, você ficar 30 segundos desse jeito pra não sentir dores na coluna. Se movimentar já é o suficiente, né? E pensando em alongamento, eu acho que é legal, porque muita gente acredita ou sempre pensou que, putz, Vitor, pra melhorar dor no ciático eu tenho que alongar, né? Então, muita gente sempre teve essa crença dentro de si. Eu não sei se vocês tinham esse pensamento, já tinham escutado algo assim. Já ouvi. Sim, com certeza. Né? Só que, o que acontece? Imagina que o nervo ele é uma corda, né? É uma corda que tem um começo e um fim. Quando ele está inflamado, é porque uma hérnia pinçou ele, porque um músculo pinçou ele, e aquele nervo ele está garroteado. Então ele está sendo inflamado ali. Se eu esticar mais ele, o que vai acontecer? Ele vai começar a se incomodar. E vai aumentar o processo inflamatório. Tanto que a maior evidência que se tem quando alguém tem dor no ciático é jamais alongue. Tu não tem que alongar o ciático, porque tu vai aumentar o processo inflamatório. Tu vai estar irritando mais ainda esse nervo. E quanto mais tu irrita o nervo, mais sinal neurológico tu começa a aparecer. Então a pessoa até sente um alívio no início, porque, poxa, antes de alongar o nervo, eu vou alongar quem? O músculo. Então, o primeiro alívio que a pessoa sente, nossa, minha musculatura ficou relaxada depois, deu um alívio. Mas depois que eu alonguei, parece que a dor piorou. Justamente por isso. Tu alongou demais, tu irritou demais o nervo, e irritando o nervo, teu sintoma acabou piorando, né? Então... E quando tomar anti-inflamatório? O anti-inflamatório, ele é bom, né? Essa parte é mais pro, vamos pensar assim, mais indicado quando o médico, o ortopedista, o neurocirurgião, ele avaliar o caso. Mas o anti-inflamatório, ele vai agir aonde? Na inflamação. Para combater aquela inflamação, para a pessoa poder voltar a fazer as atividades do dia a dia dela, né? Então, o anti-inflamatório ele vai atuar diretamente nisso. Só que, olha que engraçado que saiu um estudo recentemente. Que pessoas que tomam anti-inflamatório, elas demoram mais para a hérnia de disco ser reabsorvida. Por quê? O que reabsorve a hérnia de disco, né? Então, quem não sabia, a hérnia de disco ela pode ser reabsorvida. Quanto pior a tua hérnia, mais o corpo acaba reabsorvendo ela. Quanto pior a hérnia, mais o corpo reabsorve. Quanto mais inflamação, mais... Não, a gente tem estágios de hérnia, né? Tem uma protusão discal, depois tem o abolamento, tem a protusão discal, tem a sequestro e a hérnia extrusa,
né? Então, o que Uns nomes bonitos, né? Ah, lindo. Tô com uma hérnia estrusa, é isso? Só pra ajudar. Você fala, meu, coitado. Mas é porque são os pesquisadores que descobriram. Alguém tinha tomado umas e decidiu botar esse nome aí. Estrusa é ótimo. E aí, quanto pior essa hérnia, mais o corpo reabsorve essa hérnia. Só que se eu tomo anti-inflamatório, eu atrapalho o processo de reabsorção. Quer dizer que eu não vou tomar? Jamais, né? É o exagero, né? Eu posso? Poxa, tô com muita dor, eu preciso trabalhar. Eu preciso disso. Poxa, eu tomo anti-inflamatório, faço o processo de tomar anti-inflamatório, e aí o que vai acontecer? Vai auxiliar em todo o processo de alívio de dor, eu vou voltar a fazer minhas atividades, eu vou começar a ter uma vida melhor, e aí quando acabou, eu vou parando de tomar. O problema é aquelas pessoas que, de 15 em 15 vai mandando anti-inflamatório pra dentro. Vai ferrando o estômago, vai ferrando o intestino, vai gerando inúmeros problemas, né? Então, o problema não é só o anti-inflamatório, é o uso excessivo desse anti-inflamatório, né? Então, é bom a gente ter essa noção, digamos assim. O excesso sempre vai fazer mal. É o remédio pra dormir que não fez a higiene do sono, que não foi fazer atividade. Exatamente. Exatamente. Nossa, sensacional, né? Vitor, que coisas, cara. Sabe aquele emoji de explode a cabeça? É assim que eu tô me sentindo, de verdade. Assim, vai quebrando os mitos, vai. Foi sensacional. A gente aqui, sempre antes de encerrar o episódio, a gente faz um joguinho, tá bom? Beleza. Chama o que você faria. Tá. Então, são umas situações meio inusitadas, assim. Você vai tirar 2 cartinhas. Se você não gostar, pode trocar, tá? Você vai perguntar pra mim e pra ela, mas você pode trocar a cartinha. Se você não achar bom, pode fazer uma pergunta da tua cabeça, o que você quiser, tá bom? Gostei. Opa, gostei. Gostou? Tá. Posso começar? Vou te perguntar, tá bom? Pode. O que você faria se a pessoa que você ama, num momento de paixão, trocasse o seu nome pelo de um antigo amor? Nossa, acho que eu mandava merda. Pode falar esse tipo de coisa? Pode. Acho que eu mandava merda. Se pudesse mudar uma única característica da cidade em que vive, qual é a sua cidade? Caxias do Sul. Qual que seria? Bah. Bah. O que eu mudaria em Caxias? Não sei que palavra que seria essa, tá? Mas é assim, lá o pessoal é muito fechado. Então acho que eu mudaria esse fechamento da cidade. O que acontece? É uma cidade italiana, né? Então o pessoal é muito fechado. Então eu lembro que quando eu me formei e eu ia atender, o paciente chegava e pedia: teu nome, qual que é? Qual que é a tua família? E aí, meu sobrenome é Cardoso, né? Não é nada. E aí, eu não era nada, né? Não era nenhum das famílias grandes da cidade. E aí, o que acontecia? A pessoa já começava a me olhar torta. Assim, então, o que eu falava já caía, 50% do que eu ia dizer pra pessoa já caía ali, né? Então, acho que o que eu mudaria é essa característica da cidade é o que eu mudaria. Que engraçado, né? Eu acharia que por ser italiano era aberto. Não, lá é muito fechado, é muito fechado. Tanto que lá é difícil algo crescer, assim. As pessoas têm a cabeça muito fechada pra abrir algo novo, um restaurante novo. Olha, o pessoal não tem a abertura de experiência ao novo. Isso. Que você falou, que a Ká falou isso, é uma característica de personalidade. Nossa, lá é muito isso, muito. Nossa, vem restaurante árabe, dura 15 dias e fecha. Abre não sei o que, dura 15 dias e fecha. Lá tudo fecha. Lá só funciona. Ainda bem que você foi pra internet, né? Por isso pensei nisso. Sabia que quase todo mundo que me segue... Não é de lá, né? Quase ninguém de lá. Se tu olhar os analytics aqui, é tipo São Paulo... sim. Minas, Rio de Janeiro... A minha cidade nem tá aqui. Nem mostra a minha cidade. Olha. O pessoal... não gosta São Paulo é muito aberto, né? São Paulo abre sim, qualquer porque coisa aqui a gente tem muita variedade, né? Como tem muita gente... E é exigente Então, pra todo variedade mundo... também. Você quer variedade, né? Quer um restaurante diferente, quer uma coisa diferente. Aqui Exatamente. tem restaurante grego. Já comeu comida grega? Não. Nem sei como é que é. É boa. Comida grega é boa. Uma delícia. Vou provar. Muito bom. Vou provar. Agora é minha sua vez, vez, né? tá? Você pode escolher o que você quiser pra quem você quiser. Tá, vou perguntar pra ti então, Nath. Se pudesse mudar um fato importante da sua infância, Nossa, que difícil. Deixa eu pensar. e o que seria, né, se tu mudasse? Sim. Um fato importante. Putz, eu mudaria a relação como eu enxerguei as coisas. Eu posso mudar qualquer coisa, né? Tipo, eu tenho
crenças ruins com relação a dinheiro, mas eu tenho certeza que veio do meu grupo, porque minha mãe falava, tipo assim, dinheiro não nasce em árvore, não sei o quê, o que você acha? Que a gente não... E essas coisas eu acho que me fizeram muito mal, assim, tipo, essas coisas de, tipo, você viver uma falta que você não tem, mas que ela tá presente ali o tempo inteiro te ameaçando. Então, eu gostaria de mudar a minha visão com relação a isso, porque eu deixei de aproveitar oportunidades de olhar as coisas de uma forma diferente. Eu carrego isso comigo até hoje e isso é horrível. Eu tenho várias crenças com relação quanto eu vou cobrar, não sei o quê, o mundo não tem dinheiro, vai acabar, sabe? Eu igual. Nossa, eu me privo de fazer muita coisa, assim, tipo de jantar, de restaurante, de ir em qualquer lugar, porque... não. Vai que não é mais barato. Vai no mais barato que é melhor. Vai isso, alimentar essas igual. Coisas assim. Vai matar a fome igual, não vai? Vai matar a fome igual. Sabe, essas coisas assim, tinha muito isso na minha família, de tipo... na minha também. Então, eu acho... E não tinha essa necessidade, porque a gente não tava passando fome, sabe? Mas como tinha muita briga por causa de dinheiro, muita coisa por causa de dinheiro, eu gostaria de mudar a minha visão. Às vezes vem de antes, né? Da história anterior. Lá em casa era igual. Lá em casa também. Nunca faltou nada. Né? Também nunca fui, nossa. Exato, mesma coisa, tá? Mas nunca faltou nada. Mas também era, mas não precisava de tudo isso, assim, exatamente, sabe? Exatamente. A gente podia ser feliz e dar graça pelo pouco, assim. Mas a gente preferia sempre... A gente, em contexto familiar, a gente sempre olhava pro que não tinha. Ou que poderia não ter, né? Sim. Nossa, que loucura. Igual. Deixa eu ver. Agora aqui. Se encontrasse Deus... e ele lhe dissesse que você tem direito a lhe fazer uma única pergunta. Nossa. Qual seria? Nossa, Profunda. que encontro bom, né? Você tinha perguntado qual o significado da vida, né? Putz, E aí, tem continuidade isso aqui? Não, eu ia perguntar pra ele. A pergunta. Tem continuidade? Mas o que acontece depois da morte? Bom, só de encontrar ele já ia ser bom, né? Porque já ia acreditar no depois. Tá. Isso seria suficiente pra você? O quê? Tipo, saber que Deus realmente existe, você já faz... Então já acredita, porque ele existe. Então. Eu ia perguntar... Mas, encontrar com ele, você fala, uau! Eu ia perguntar, quem que te fez aí? De onde é que tu veio? Eu sempre penso isso também. Tipo assim, qual que é a tua família? Se você é o criador, quem te criou, quem né? Te criou? Eu ia pensar assim. Eu sempre pensei nisso. Eu ia pensar nesse raciocínio, só de curioso mesmo. Se pudesse perguntar mais coisas, né? Tem gente morando em outro planeta? Eu acho que tem. Certeza. A gente é muito medíocre não pode ser tão inteligente assim. Não, e de achar que, tipo assim, num multiverso só existe... Dizem que é comprovado que tem outros Vítors vivendo outras realidades. Já pensou? Nos multiversos. Então, tem um eu de você agora, que é um cantor rapper muito famoso. Tem um eu seu nesse momento, que é um bailarino. Mas eu tomei no... Olha, podia ter escolhido o melhor, né, meu filho? Desci na cápsula errada. Mas essa segunda física quântica, basta você se conectar na cápsula que você quer, tá aí. Os seus outros eu já existem. Vítor, eu quero que você lembre de nós sempre que você estiver na sua casa, enfim, no teu consultório, tomando onde você atende. Com certeza. Então, esse daqui é um presente nosso pra você. Muito obrigado. Vamos ver aqui. Pode rasgar. Pode rasgar? Tem que dar sorte rasgar, né? Exato, isso. Viu? Meu, ele é igualzinho a mim, né? Uhul! Café! Muito obrigado. De verdade. Tem uma frasezinha aí pra você especial. Tem uma frase especial? Vamos tomar café. Exatamente. Bastante. Não é? Bastante. Muito legal. Muito legal mesmo. Obrigada pela sua presença aqui. Foi uma delícia. Eu que agradeço. Obrigada, de verdade. Eu amei te conhecer pessoalmente. Podemos relaxar a coluna, gente. Isso. Pode relaxar que é liberado. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal. É liberado. E chamar um amigo.